Então, como eu estava a dizer, há uma passagem que é muito significativa para mim, na minha carreira cristã, e eu gostava de partilhar convosco. Na Carta aos Hebreus, capítulo 12, nós lemos, vamos ler só 2 versículos. Nós lemos então assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e sentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus. Esta passagem para mim tem todo o significado, porque posta na prática, ela é brutal, é algo que eu tenho procurado vir a aprender a olhar para o Senhor Jesus. Há versões, não sei se alguém tem versões diferentes, mas há versões que dizem com o olhar fixo para Jesus. Mas esta palavrinha, olhando, tem muito mais significado. Se vocês forem ver o significado desta palavra no texto grego, ela significa abstrair-nos de tudo o que nos rodeia e focarmos os nossos olhos no Senhor Jesus. Focarmos a nossa atenção no Senhor Jesus. Agora, imaginemos o que é viver a vida focados no Senhor Jesus, abstraídos. Ora, isto é um grande desafio, como nós sabemos. Eu falo por mim, é um grande desafio. Na sociedade em que nós vivemos, no mundo em que a gente vive, abstrair-se de tudo é quase utópico, diria. É quase utópico. Mas é este o caminho. Eu reconheço que tenho dificuldades, que estou a ter dificuldades. Mas a minha luta é esta. Eu não vou desistir. O meu caminho é este, não há outro. O que me rodeia, eu devo me abstrair, desligar-me. Desafio perdas, hein? Mas se nós tivermos em mente este desafio, nós não vamos desistir. E nós, à semelhança das outras testemunhas, nós vamos continuar a nossa carreira, com as nossas lutas, as nossas quedas. Nós vamos nos levantar, nós vamos querer melhorar, nós vamos querer continuar. O desafio de olhar para Jesus, deixem-me só dizer mais isto. O desafio de olhar para o Senhor Jesus não é nada de extraordinário. Sabem porquê? Eu vou fazer uma analogia que me tem ajudado e espero que vos ajude a vós. Nós lemos em João que no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ora, olhar para o Senhor Jesus não é mais do que eu agarrar-me à Escritura, estudá-la, compreendê-la, entendê-la e vivê-la na vida prática. Isto é olhar para o Senhor Jesus. O resto, irmãos, é gratuito. Não tem valor. O Senhor os abençoe. Quero ouvir. Desculpem lá esta interrupção que vai prosseguir. Eu queria muito que sabem que o Marco não queria vir aqui. E eu queria muito que ele viesse. Porque eu dou graças a Deus pelo Marco e pelo que o Senhor tem feito na vida dele. E ele, em poucas palavras, disse tanto. Nós já podemos ir embora. Força. Eu espero não estragar aquilo que o Marcos... aquilo que o Marcos começou, e eu acho que ele devia continuar, porque a gente estávamos agora... Eu, pelo menos, falo por mim, eu estava deliciado e queria que o Marcos continuasse. Mas pronto, o Marcos... fez questão de... Marco, desculpa. Eu troco sempre os nomes, desculpa ao Marco.
Isto é um problema, lá está, é um problema que eu tenho que resolver. Eu esta manhã, e seguindo um pouco, a gente não combinou nada, mas acho que também tem um pouco a ver com aquilo que o Marco esta manhã nos transmitiu aqui, neste pouquinho de tempo, que para mim foi precioso. Eu não tenho muito tempo, mas vamos tentar, dentro do tempo que a gente tem, mais ou menos eu transmitir aquilo que acho que o Senhor esta manhã nos quer falar. Mas antes disso vamos orar. Senhor nosso bendito e amado Pai, queremos te dar graças, Senhor, porque de facto é bom, Pai. Já nos saciamos, Senhor, com a Tua palavra esta manhã e por aquele pensamento, Senhor, que o Teu Filho expôs, Senhor, que Tu nos falaste, Senhor. De facto, abster-nos, Senhor, daquilo que nos rodeia não é fácil, Senhor, mas que Tu nos ajudes a estarmos focados em Ti, Senhor. Isso é o principal, Pai. Ajuda-nos nesta manhã a ouvir-te, Senhor, como Tu assim o desejas, Senhor, e ajuda-nos a ter os nossos corações abertos à Tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aquilo que o Marcos vinha a falar de nós nos abstermos aquilo que está à nossa volta, de facto é uma dificuldade tremenda e quando não o fazemos existem consequências, e uma das consequências, e é essa consequência que eu quero falar esta manhã, o facto de nós não nos abstermos daquilo que nos rodeia e deixamos de ter o foco no Senhor e passamos a ter o foco noutras coisas, existe uma consequência que hoje a sociedade dá outro nome. Estamos na moda de dar nomes às coisas. E então, de vez de chamarmos, a Bíblia chama inveja, a sociedade chama ser ambicioso. Geralmente a inveja é um nome que se usa pouco, vê-se pouco, eu pelo menos ouço pouco, mas a ambição, a gente ouve muito a palavra ambição, e era um pouco acerca disto que eu queria vos falar. Nós vemos que a inveja é algo que predomina nos dias de hoje, e nós vemos que um dos pecados e o primeiro homicídio foi por causa da inveja. Caim matou Abel por inveja, e nós vemos mais para a frente, ao longo da história do homem e ao longo daquilo que o Senhor nos diz na sua palavra, vários casos destes. Mas eu queria abrir convosco no Salmo 73. No Salmo 73, e nós vamos ver este homem, é um homem de Deus, e vamos ver o quanto este pecado, que é a inveja, o ia fazendo desviar-se dos caminhos do Senhor. E então vamos ler. Eu vou ler o Salmo todo para podermos... Eu não queria... temos pouco tempo, eu não queria ler todo, mas temos que ler mesmo. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura e superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio lhes espremem. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança e lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu os lançaste em destruição, como caem em desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles.
Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Este salmo aqui nós vemos um homem de Deus, que ele inicialmente, não há dúvidas que é um homem de Deus, mas vemos que ele caiu na realidade e ele viu que de facto ele estava-se a desviar. Nós vemos que ele diz, aqui logo no início, ele diz: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. E porquê? Porque ele tinha inveja de quem tinha muito. Hoje em dia nós vemos uma sociedade, vemos os famosos, vemos outras pessoas que têm um estatuto social diferente, com muito dinheiro, a marcar uma sociedade. Nós vemos principalmente pessoas que têm valor em várias áreas, em termos por exemplo, falamos do Cristiano Ronaldo, que é um futebolista. Ele marca gerações pelo modo de vestir, pelo modo de se pentear. Nós vemos outras individualidades, cantores famosos, onde os jovens seguem completamente as suas diretrizes, onde nós vemos nós próprios deixarmos-nos influenciar por estas práticas. Ou seja, o nosso foco passa, de vez de estar no Senhor, passa a estar muitas vezes ali. Nós muitas das vezes começamos a pensar: como é que é possível? Eu trabalho uma vida inteira, e era o que eu dizia aqui, eu trabalho uma vida inteira, e não passo da cepa torta, não tenho nada. Aqueles indivíduos não fazem nada, e só porque dão uns toques na bola, ou cantam, têm tudo, e passamos, ou seja, a nossa mente começa a estar focada ali. E nós começamos a pensar que somos uns desgraçados. E começamos a angustiar-nos. E foi o que aconteceu a este homem. Este homem de Deus, ele deixou de ter o foco dele no Senhor e passou a ter o foco naquilo que os outros tinham. Ou seja, a finalidade dele era essa. Era fazer de si próprio, ou seja, um coitadinho. Porquê? Porque ele comparava a vida dele com a dos outros. Nós não temos que comparar a nossa vida com as dos outros. A nossa vida tem que ser posta aos pés do Senhor e nós temos que estar focados naquilo que é certo. Nós vemos que há consequências graves. Nós vemos que ele, a uma certa altura, vemos que a própria saúde dele estava a ser afetada. Nós vemos que quando não pomos o foco no Senhor e pomos o foco naquilo que os outros têm, porque muitas das vezes nós também não sabemos, precisamente a gente tem uma ideia errada e a gente compara os nossos resultados com os resultados dos outros. Mas também não comparamos, não queremos comparar o nosso esforço com o esforço dos outros. Se calhar os outros têm mais porque se esforçam mais. Mas nós não, nós comparamos aquilo que nós temos com aquilo que os outros têm. Esse é o grande erro. Nós temos que nos contentar com aquilo que nós temos. É isso que o Senhor diz. O Senhor diz que para nós estarmos contentes, temos que nos contentar com aquilo que o Senhor nos dá. Quer muito ou quer pouco. E o nosso foco está virado para o Senhor. Nós vemos que este homem aqui, a uma certa altura, ele diz assim, e nós podemos ler. Ele diz: assim o meu coração se azedou, sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Nós vemos que este mal da inveja é terrível. Nós podemos ler em Provérbios 14, vamos abrir Provérbios 14, e no capítulo 14 e no versículo 30, 14:30, e o Senhor diz-nos assim, acerca da inveja: o coração com saúde é a vida da carne,
mas a inveja é a podridão dos ossos. Este versículo aqui, quando fala que a inveja é a podridão dos ossos, para que é que servem os ossos no corpo humano? É a estrutura, é a nossa estrutura. E a inveja é isso, a inveja dá cabo da estrutura. A inveja dá cabo da estrutura de um homem. Quando nós deixamos de ter o nosso foco no Senhor e passamos de ter o nosso foco nas coisas dos outros, nós ficamos destruturados. O nosso lar fica destruturado, o meio onde nós estamos, no trabalho, ficamos destruturados. Porquê? Porque passamos a estar focados naquilo que não está correto. A nossa saúde fica destruturada. Muitas das vezes há depressões, as pessoas entram em depressão. Porquê? Porque vivem focadas em ter o mesmo que os outros têm e não conseguem, e entram em depressão. E vemos que este homem aqui, ele próprio diz: assim o meu coração se azedou, sinto picadas nos meus rins. E ao entrarmos em depressão, nós já vimos isso. Nós de outra vez já vimos, através do nosso irmão David, que de facto que é mesmo assim. O Senhor mostrou-nos que é isso. A depressão faz com que a nossa própria saúde comece a funcionar ao contrário. Porquê que os antigos não havia depressões? Porque eles uma bicicleta era o suficiente. Mas nós não, nós queremos ter 3 carros, nós queremos ter isto e queremos ter aquilo e queremos ter aquilo outro. E muitas das vezes o nosso erro é queremos ter aquilo que os outros também têm. E isso não está correto. Nós temos que ter aquilo que o Senhor nos dá. Ponto. E estar focados nele. Nós vemos que este homem chegou a um certo ponto, na altura dele, na altura em que ele, perante esta assolação toda que ele estava a atravessar e esta luta tremenda, que é uma luta que nós todos temos e que temos que lutar, nós vemos que ele chegou a uma conclusão. E como é que ele chegou a essa conclusão? Nós podemos ver no versículo 17, só quando ele entrou no santuário de Deus. Nós só conseguimos chegar à conclusão de que estamos errados em várias atitudes da nossa vida é quando nós chegamos a Deus. Porque quando nós não nos chegamos a Deus, a tendência é cada vez de nos desviarmos. Porquê? Porque estamos focados naquilo que não está correto. Este homem chegou a um ponto que ele disse assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Ou seja, ele deixou de ter inveja perante aquilo que os outros tinham e começou a perceber então aquilo que o Senhor lhe queria mostrar. E ele, quando entrou no santuário do Senhor, ele pôde ver nitidamente várias coisas. Isto faz lembrar aquela história, não sei se vocês conhecem a história do burro e do porco. Havia um indivíduo no Alentejo que tinha uma herdade, e então ele tinha um porco e um burro. E o burro, coitado, fartava-se de trabalhar como sempre, né? A gente sabe que os burros, coitaditos. E ele carregava palha de um lado para o outro. E o porco, ele olhava para o porco, e o porco lá na pocilga, o indivíduo comia de manhã, comia ao meio-dia, comia à meia da tarde, comia à noite. O indivíduo estava sempre a comer. E o burro passava, e o burro dizia: lá está a inveja. Eu como uma vez por dia. Quando não trabalho, levo porrada. Tenho que andar com fardos de palha às costas. E aquele indivíduo, está os dias inteiros a comer. E pronto, se o burro todos os dias passava e via aquela brincadeira e começou a ficar com inveja do porco. Ele disse: quem me dera eu ser como o porco. Passado uns tempos, sabem o que é que ele viu? O porco estendido lá em cima de uma banca com a faca espetada no bucho. E depois ele pensou: isto afinal de contas, comer e não trabalhar alguma coisa havia de dar. Ou seja, ele percebeu perfeitamente que aquela vidinha que o porco levava não era a melhor, não é? Ou seja, e muitas das vezes nós temos essa tendência. Nós não olhamos para a vida dos outros, nós não olhamos olhamos com olhos diferentes. Olhamos com o olhar de analisarmos o produto final e não vemos de facto a vida da pessoa. E este homem, quando entrou no santuário do Senhor, ele começou a perceber. Aí é que ele viu. E aí ele começou a tirar uma série de lições na vida dele. E nós podemos, algumas delas, muito rapidamente. Ele passou a ver a diferença entre o ímpio e aquele que segue a Deus. Ele começou logo a ver essa diferença. A primeira diferença foi ele começou a ver que as riquezas, de facto, estavam baseadas, e as riquezas hoje que o homem valoriza são coisas assentes em areias movediças. Podemos ver no versículo 18, quando ele diz assim: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Nós vemos hoje que hoje temos a conta bancária recheada com dinheiro, amanhã nós não podemos ter, podemos não ter nada. Nós vemos pessoas a investirem milhões de euros em bancos, quando o banco,
aquilo dá raia e ficam sem dinheiro nenhum. E nós vemos casos na atualidade acontecer isso. Ou seja, depositam todas as suas energias, depositam todo o seu esforço naquilo que é perecível. Todas essas riquezas estão assentes em areias movediças. De um momento para o outro podemos ficar sem nada. E ele começou a perceber isso. Vemos ainda no versículo 20, no versículo 23, quando ele percebe verdadeiramente o poder de Deus. No versículo 23 podemos ler assim: Todavia eu estou de contínuo contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Como é bom a nossa vida estar segura nas mãos de Deus. Quando nós temos a nossa vida depositada totalmente nas mãos de Deus, porquê? Porque Deus vê que daqui a 5 anos vai acontecer uma crise, Deus vê que daqui a 5 minutos, o que é que vai acontecer daqui a 5 minutos? E quando nós assentamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele vai nos preparar o caminho certo. E Ele vai nos mostrar, de facto, quais são os passos que nós devemos dar. Esse é o poder de Deus na nossa vida. E quando nós fazemos isso, muitas das vezes a vida quer nos contrariar. A vida quer nos fazer ver o contrário. Porquê? Porque a tendência é essa. A nossa tendência natural é nós focarmos nas nossas preocupações, focarmos que eu tenho que pagar isto, tenho que pagar aquilo, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, e deixamos de quê? De estar no santuário do Senhor, para podermos descansar nele e percebermos que Ele sabe tudo. Ele sabe o que é que vai acontecer amanhã, Ele sabe o que é que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, Ele sabe quais são as crises que vêm aí, Ele sabe como é que a nossa sociedade... Nós não sabemos nada. Esse é o poder do Senhor. E Ele começou a ver isso. No versículo 24, nós percebemos, mais uma vez, através este homem percebeu através da palavra e através de estar perto do Senhor, quando ele diz assim: guir-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Nós podemos ver que este homem viu que através da palavra nós podemos perceber, e como víamos ainda agora, é através da palavra do Senhor que nós conseguimos perceber aquilo que o Senhor nos quer dizer. E este homem percebeu isso. Quando ele diz que é através dos conselhos do Senhor que nós andamos bem. E os conselhos do Senhor estão aonde? Estão aqui na Bíblia. Não estão no outro lado. Não estão em mais lado nenhum. Este é o único livro onde o Senhor nos fala hoje. Podemos ver ainda um bocadinho mais à frente que Ele é o único. No versículo 25, Ele também viu isso. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Esse tem que ser o nosso sentimento. O nosso sentimento é nós desejarmos o Senhor na nossa vida. E pensarmos assim, que o Senhor, ao desejarmos o Senhor, nós vamos desejar conhecê-lo mais. Vamos amá-lo ainda verdadeiramente mais. Porque é assim, é um subir de grau a degrau. Nós já vimos várias vezes que de facto a salvação é um momento, é uma decisão que nós tomamos e nós ganhamos a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Mas depois o crescimento espiritual é uma vida. A gente está continuamente a crescer. E o facto de nós percebermos que o Senhor é o nosso refúgio e é nele que nós crescemos, nós não devemos crescer em mais coisa nenhuma, senão no Senhor. Se nós crescermos na palavra, nós vamos ter as diretrizes certas para tudo. Nós podemos ainda ver, ele ainda pôde ver através de ter-se chegado a Deus, ou seja, o foco dele deixou de estar na inveja e passou a estar no Senhor. Nós podemos ver ainda, quando ele no versículo, deixa-me ver, eu acho que 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, no versículo 27, era aí onde eu queria chegar. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Nós vemos que ele de facto percebe o quão é perigoso nós estarmos longe do Senhor. O quão é perigoso nesta manhã nós estarmos aqui sentados e não termos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. O nosso fim não vai ser melhor.
Nós não vamos ter alguém que nos guie, nós vamos nos guiar pela aparência, nós vamos nos guiar pela vida dos outros, nós vamos nos guiar por aquilo que a sociedade dita, e hoje nós vemos uma sociedade a ditar hoje uma coisa, amanhã é outra, hoje o que é verdade, amanhã já não é, mas a palavra do Senhor é única, e ele percebeu isso. Ele percebeu que todos aqueles homens a quem ele invejava, as suas riquezas, a sua fama, ele percebe que de facto que o fim deles não era bom, porque eles negavam ao Senhor. O Senhor que é o poderoso, o Criador de todas as coisas. Então ele não sabe o que é melhor para nós? Claro que ele sabe. Ele sabe o que é melhor. Por isso vamos chegar-nos a Ele, vamos nos focar nele. E depois nós vemos no fim o quão espetacular é quando ele diz no versículo 28: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Ele aqui, nós vemos aqui 3 aspectos fundamentais. Ou seja, é ele querer estar perto do Senhor, é ele confiar no Senhor e, o mais importante, é ele querer servir ao Senhor. Ele neste último versículo ele diz: mas para mim, bom é aproximar-me. Bom é para nós aproximarmos do Senhor. Não há coisa melhor senão nós aproximarmos de Deus. E melhor ainda é quando nós confiamos tudo nele. Há muitas angústias, nós temos angústias, em termos de saúde, muitos de nós temos problemas de saúde, muitos de nós temos problemas familiares, muitos de nós temos problemas no trabalho. Vamos confiar no Senhor. Quando nós dizemos que confiamos no Senhor, mas depois nós queremos fazer a parte que cabe ao Senhor, nós queremos fazer, nós não vamos estar a confiar. Isso não é confiança. Isto é a mesma coisa que eu digo ao Zé: eu confio, os meus filhos estão nas tuas mãos, vão passar o dia na tua casa, eu confio em ti, mas eu de 5 em 5 minutos estou a ligar para a casa do Zé. Quer dizer, eu não estou a confiar no Zé. E com o Senhor é isso. Quantas vezes nós oramos e dizemos ao Senhor: eu confio a minha vida em ti, eu confio isto em ti, mas depois nós queremos fazer a parte dele. Quando nós, o porquê de muitas das vezes nós nos darmos mal na vida, precisamente porque queremos fazer a parte do Senhor. E quando isso acontece, quando nós não sabemos esperar, quantas vezes é preciso estar quieto para ver o Senhor operar? Foi isso que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Eles tiveram que estar quietos para ver o Senhor abrir o mar vermelho. E connosco às vezes é assim, temos que estar quietos para ver o Senhor operar. Nós vemos que, para além dele confiar, ele depois diz assim, e quão bom quando ele diz assim: pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Para anunciar todas as tuas obras. Para servir o Senhor. Para servir o Senhor através de anunciarmos aquilo que é mais importante, que é a cura para este século, a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Se nós não confiarmos no Senhor Jesus Cristo, nós não vamos ter isto. É ridículo. Nós queremos obter uma coisa pela qual nós não acreditamos no mentor. Nós queremos confiar em Deus, mas não acreditamos na obra que Ele fez por nós. Isso é ridículo. Nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Então depois vamos crescer. E vemos que este homem, de facto, chega ao fim e o resultado foi bom. Porque ele reconheceu. Mas só foi possível porque ele se chegou ao Senhor. Não adianta, irmãos, a gente ir procurar a solução nisto ou naquilo, seja em que for. A solução está chegarmos ao Senhor e o Senhor vai nos mostrar. Ele até vai nos mostrar, às vezes, através de situações que nós nem esperamos. Mas é esse o caminho. É chegarmos ao Senhor. E este homem fez o melhor. Foi chegar-se a Ele. E isso vai neutralizar sentimentos menos bons, que é o sentimento da inveja. Vai neutralizar outros sentimentos, que é o orgulho. Quando nós nos chegamos ao Senhor, isso fica tudo por terra abaixo. Porquê? Porque prevalece a vontade do Senhor na nossa vida. Porque Ele molda-nos. Só Ele tem essa capacidade de transformar vidas. Eu não consigo transformar a vida de ninguém. Posso influenciar, mas não consigo transformar. A vida dos meus filhos, quem vai transformar é o Senhor, não sou eu. Eu só os tenho que influenciar da melhor maneira. Que influência é que nós estamos a ser uns para os outros? Quando Ele diz no fim: eu quero servir, anunciar as tuas obras. Isso é influência. Estamos a ser uma boa influência, estamos a confiar no Senhor,
Estamos a aproximar-nos do Senhor. Esse é o segredo. Que o Senhor nos ajude. Graças a Deus pelos conselhos do Senhor. Eu, se me permitem, só um versículo, Isaías 25 diz: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Os Teus conselhos antigos. O Senhor deu-nos conselhos nesta manhã. Esta palavra, muitos dizem, isso é muito antigo, mas ela é a verdade. Que saibamos atentar para os conselhos do Senhor. E então, seremos felizes. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos terminar com oração. Senhor nosso Deus e Pai, foi bom estar na Tua presença, Senhor. Agradecemos pela Tua palavra, pelos Teus conselhos. E, Senhor, que a Tua palavra ela não caia em saco roto, mas que tenhamos tido verdadeiramente ouvidos para ouvir e que o nosso objetivo, o nosso alvo seja realizar a Tua vontade. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua presença ao longo deste dia, ao longo de cada dia, porque é de Ti que nós precisamos na nossa vida. Que os nossos olhos estejam postos em Ti. E Te pedimos, Senhor, dá-nos fome e sede pela Tua palavra, pelos Teus conselhos, Senhor, para que por eles sejamos conduzidos neste mundo. E então tudo irá bem, porque andaremos na Tua presença. Agradecemos pelo Marco, agradecemos pelo Nando. Abençoa estes nossos irmãos, estes 2 servos Teus. Cuida dos seus lares, cuida das suas famílias, cuida de cada um de nós aqui, Senhor. E agora, ó Pai, Te pedimos, despede-nos com a Tua paz e vai conosco. É o que Te pedimos no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. O culto está terminado. Não esquecer, quarta-feira, culto de estudo bíblico e oração.